Glória a Deus. Amém. Iniciamos esse santo serviço de culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a irmã Narcisa por abrir as suas portas, permitir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é o alimento do crente. Esperamos que nessa noite o Senhor mande do céu a sua palavra através do Espírito Santo, uma palavra edificadora, uma palavra que fale com os nossos corações, que nos alegre um pouquinho mais, porque as tribulações são muitas, mas sem a tribulação não há vitória. E nós sabemos que desde a nossa infância nós procuramos a aprovação. Hoje nós procuramos a aprovação do Senhor para que Ele nos aprove, Ele aprove a nossa entrada nos céus. E quando nós nascemos, que começamos a nos entender por gente, a gente sempre procurou ser aprovado pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Aí vem uma fase que nós entramos na escola e esperamos a aprovação dos professores. E veja que para que essa aprovação aconteça, nós temos que enfrentar grandes dificuldades, grandes lutas, estudando, nos preocupando, acordando cedo, para ser aprovado. Depois nós também queremos ser aprovados no grupo ao qual nós pertencemos. Nós queremos ser aprovados na nossa cidade. Queremos ser aprovados depois na faculdade para tirar um diploma. E nós, muitas vezes, nos esquecemos de fazer a nossa parte para que Deus nos aprove. E é o que nós estamos procurando fazer hoje, mesmo que tardiamente, uma vez que eu mesmo não comecei esse trabalho na minha infância. Eu comecei quando já tinha 40 anos, mas ainda é tempo, eu creio nisso. E estamos enfrentando, quando Deus nos dá uma tribulação, Ele está querendo que a gente pague algo, que a gente se esforce para sermos aprovados. E toda tribulação, na verdade, ela tem esse propósito. Nós não queremos a tribulação, mas é inevitável que ela aconteça nas nossas vidas. E nós não devemos lamentar por isso. Nós devemos, na verdade, ter fé em Deus e com sabedoria e com muita força, porque a nossa aprovação virá e é uma aprovação definitiva para chegarmos no reino dos céus, onde viveremos eternamente. Hoje nós vamos ler, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, Tiago, capítulo 1. Esse Tiago, na Bíblia existem 3 Tiagos. E a profundidade dessa palavra, se os irmãos prestarem atenção, se a gente entrar na história, entrar no pensamento do Tiago, a gente vai descobrir coisas maravilhosas. A gente vai descobrir um lutador querendo implantar no coração do povo a paz de Cristo, a salvação. Existe, como eu já falei, 3 Tiago. Um era Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Não é esse que nós estamos hoje aqui a trazer para o irmão a sua palavra. Também não é o outro Tiago, filho de Alfeu, porque esse morreu antes. Nós estamos falando de Tiago, que todos aceitam, quase todos, é quase uma unanimidade, há alguns que discordem, mas nós estamos falando do Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, irmão de Judas. E esse Tiago, quando Jesus começou a sua pregação, quando ele começou a sua missão, o Tiago, ele era contra Jesus, ele não cria em Jesus. Ele ficou afastado dos caminhos de Jesus por muito tempo. E só depois, ele numa posição de santidade, de rendimento aos pés do Senhor, ele escreveu essa epístola, a qual nos edificará muito nessa noite. E a palavra do Senhor, através de Tiago, a inspiração divina, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo por passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando com coisa alguma. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente
não censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, que leva agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que não recebe alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde, floresce nas suas exaltações. O risco do seu abatimento, onde ele passará como a flor da erva. Somente até aqui. Senhor meu Deus, eu agradeço a Ti nessa noite por liberar essa palavra. E peço que o Senhor me dê as palavras para que eu possa alimentar a alma dos irmãos, para que eu possa trazer o alimento espiritual que todos estão esperando nessa noite. Nós sabemos que eu não tenho condição de fazer isso, mas o Senhor, através do Seu Espírito, trará nessa noite bênçãos e revelações para todos os irmãos. E assim nós cremos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive eternamente em nossos corações. Amém. Nós observamos aqui, irmãos, que o pregador, o obreiro, ele não deve se envaidecer com o cargo que ele ocupa. Pelo contrário, ele deve se humilhar. Simplesmente porque aqui ele está na posição de servo. Quer dizer, eu estou para servir. Toda atenção deve ser dada ao meu Senhor. Eu estou para servir e não para me engrandecer. Tanto que Tiago, sendo irmão do Cristo, o verdadeiro Cristo, ele, numa demonstração de humildade, ele se coloca aqui como servo de Jesus, aquele ao qual ele não acreditava. Mas, guiado pelo Espírito Santo, colocado nos caminhos santos do Senhor, ele entendeu o chamado que Jesus tinha, que era o verdadeiro Deus. E diante daquele povo, diante das 12 tribos da dispersão, ele vem e pronuncia o seguinte: Tiago, servo de Deus, veja, ele está se unindo, ele é o servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha, que humildade teve esse homem, que no primeiro momento ele não acreditava em Jesus. Então aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. O que eram as 12 tribos da dispersão? Era um povo sofrido, era um povo abatido, era um povo sem rumo, que naquele momento ele não sabia para onde ir. E Deus levantou Tiago para dar um caminho para aquele povo, para trazer um alento àqueles corações que sofriam. Um povo que era discriminado, um povo que não tinha lugar, que não era aceito na sociedade judaica daquela época. Então, vem Tiago, com a sua humildade, ele diz aqui: eu sou teu servo, Senhor. Me ajuda a servir esse povo. Me leva a um caminho que eu possa levar a salvação a todas essas pessoas que precisam de ti, Senhor. E diante do que ele propõe aqui, ele não propõe riquezas de graça, ele propõe aqui sofrimento, prova, para que pudessem eles ser aprovados, e é o que nós recebemos nessa noite com uma palavra pura e eficaz de Jesus. Devemos aceitar nossas tribulações com alegria, mas com a esperança que ela nos levará à salvação. Amém. Porque aqui nós estamos sendo queimados, nós estamos sendo moídos, triturados, para sermos aprovados por Deus. Amém. Isso é motivo de muita grandeza para nós. Amém. Tanto que diz aqui no verso 2, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Quer dizer, isso é muito profundo, isso nos leva a uma reflexão profunda do que é o nosso papel nesse mundo. Nós devemos receber as provações e aceitar o sofrimento, porque ele vem para nos resgatar. Amém. Para nos levar a Sião Celestial, onde nos encontraremos um dia, face a face com o nosso Deus. Amém, Jesus. Sabendo que as provações da vossa fé produz perseverança. Quem não tem sofrimento, quem não passa por prova, não sabe dar valor às coisas. Agora, aquela pessoa que trabalhou um ano inteiro para comprar uma televisãozinha, para comprar uma geladeira, e eu que já fui supervisor de uma assistência técnica,
Eu percebi a frustração daquelas pessoas quando levavam um pequeno equipamentozinho doméstico, coisa que gente com mais poder não dava valor nenhum, mas a frustração daquela pessoa que comprou aquele objeto com tanta dificuldade era tamanha que somente a restauração por completo trazia a ele a esperança novamente. Então, tudo que é conseguido com muito trabalho, com muito esforço, com muita aprovação, nós valorizamos. É por isso que o filho do rico, ele não dá valor às coisas, ele tem tudo de graça ali. E muitas vezes a gente percebe que quando o pai morre, aquele trono, aquele império é como açúcar na água. Por quê? Porque ele não soube o valor, o verdadeiro valor da conquista. Então nós devemos aproveitar as nossas provações para valorizar de fato a conquista que Deus nos apresenta. Amém. Então, com alegria e com nenhum temor, mas que o sofrimento leve a um lugar ruim. Ele nos levará a estar frente a frente com o nosso Deus, que é a nossa Deus. Glória a Deus. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura. Então, muitas vezes, nós nos sentimos envergonhados de perguntar alguma coisa para o irmão qualquer, porque nós estamos expondo a nossa fraqueza, a nossa falta de conhecimento. E muitas vezes nós vamos enrolando, procurando aprender aquilo sozinhos, porque nós não queremos ser reprovados por alguém que pode perceber que a gente não sabe. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que é o sábio dos sábios, ele diz que se a gente não tiver sabedoria, peça que ele está pronto a nos ensinar. Aleluia. Isso é maravilhoso para nós. Isso nos traz um contentamento de alma, de felicidade, porque nós temos com quem contar. O poder da oração é uma confissão de fraqueza, um pedido de ajuda, é uma confissão, é uma humilhação perante ao nosso Deus. E nós devemos fazê-lo sempre que possível. Eu confesso aos irmãos que não sou um grande orador, mas eu sei do poder da oração. A oração de um justo, ele pode muitas coisas. E é através da oração que nós falamos com Deus. Não é aquela oração que nem cantiga de grito, direto, bababá, é falar e conversar com Deus. Muitos de nós não sabemos orar, tanto não sabemos que Deus nos ensinou a orar. E eu não quero repetir porque todos já sabem, mas orar é uma conversa com Deus. Senhor Deus, eu estou passando por essa dificuldade, o Senhor pode me ajudar, Senhor? Então é mais ou menos uma conversa, não é uma ladainha que pode durar horas. Muitas vezes a pessoa ora por horas a fio e ele não fala com Deus. Então tem que ser um objetivo direto, falando com quem pode nos dar a salvação, nos dar a restauração. E é isso que nós queremos nessa noite deixar muito vivo para todos os irmãos. Amém. Busquemos a nossa salvação a qualquer custo. As tribulações vêm para nos justificar. E vejam que o azeite, para ser azeite, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que ser transformado. E ele será um azeite de fato, somente depois que passa pelo fogo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Então, dessa forma com fé. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem é que não pode receber alguma coisa? Nem precisa pedir, porque ele não vai receber, a não ser que ele deixe Deus quebrantar o seu coração. Deixe Deus entrar no seu interior e fazer a obra. Então, quem é que não pode receber? É o homem vacilante, aquele que é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. E o rico, em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva era bonita hoje, mas vem o sol, murcha, queima e acaba. Então, esse é o orgulho do rico. Um dia ele terá que passar pelo fogo para nascer de novo. E o que nós queremos, e o que nós pedimos quando fomos resgatados, quando fomos ao batismo, é que Deus nos faça nascer de novo. Amém. Que Deus restaure a nossa vida e da nossa família. Amém. E veja que isso é uma questão individual de cada um. Quando a gente percebe que Cristo em uma casa de família, imagino eu,
Cristo com seus 4 irmãos, e dizem alguns com 2 irmãs também, né? Imagina como que era o diálogo dentro de sua casa. Quer dizer, Cristo com aquela efervescência, ele era a palavra viva do Senhor, ele era o verbo. E os irmãos descrentes lá para o outro lado, imagina como que era. Mas isso mostra que a salvação é individual, por isso que muita gente questiona, mas na sua casa só você é crente? Glória a Deus que tem um crente naquele lugar que pode modificar os demais. Amém. Que a palavra do Senhor não fuja dele porque ele seja a única pessoa crente naquela casa. Então Deus mostrou que em uma casa de incrédulos, Deus transformou-os em verdadeiros adoradores. Amém. E é o que nós queremos para as nossas casas. Se algum dos irmãos tem algum ente querido que ele deseja que um dia seja arrebatado pelo Senhor, que ele esteja nos caminhos santos do Senhor, que ele nasça de novo, ore e não se envergonhe perante ele. Porque o Evangelho, ele não nos envergonhará nunca. O Evangelho é uma palavra viva de fé e de esperança. Amém. E de transformação no coração daqueles que creem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pois o sol se levanta sem ardor e faz crescer as ervas, e a sua flor cai, e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem. É maravilhosa a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, mas a gente não tem noção do que a gente acabou de ler.